Olá amigos, estamos começando mais um programa Vale Soluções. Hoje vamos contar a história e falar um pouco do trabalho de uma entidade super séria em território nacional envolvendo cultura. Estou recebendo a Dani Goeldi, que vai falar um pouco da Fundação Oswaldo Goeldi. Dani, satisfação tê-la aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rogério, obrigada pelo convite. Vamos falar um pouco primeiro do Oswaldo Goeldi. A Fundação leva o nome dele, inúmeros trabalhos são realizados, foram feitos ao longo de anos de existência, mas eu queria saber um pouco mais sobre ele. Acho que o pastor de Castro também, que não o conhece, é uma oportunidade muito rica de conhecer um pouco da história dele. Quem foi Oswaldo Goeldi? Bom, primeiro ele foi o quinto filho de um dos maiores cientistas suíços que valorizou muito a fauna e a flora brasileira, né, que é Emílio Goeldi. Ele veio para o Brasil a convite do imperador Pedro II e aí ele teve 7 filhos. Um deles foi, né, Oswaldo Goeldi. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas foi para Belém do Pará com 1 ano de idade, ficou lá até os 6 anos e depois ficou 24 anos na Suíça. Depois retornou ao Brasil e aí ele faleceu no Rio de Janeiro com 65 anos. Mas na trajetória dele, ele fez Politécnica. Quando o pai dele faleceu, que eles retornaram ao Brasil, aí que ele resolveu seguir, né, a carreira de artista. Se tornou, a princípio, ilustrador, né, de jornais, periódicos, tudo, e posteriormente gravador. É considerado o pai da gravura brasileira. Você lembra jornais que ele trabalhou para poder ilustrar? Olha, foram vários, né? Que ele trabalhou inclusive com suplementos, né? Mas ele ilustrou diversos livros também, né? Então, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, né? Então, esses livros que Cassiano Ricardo, inclusive, né? Tem um dos livros que é o Martim Sererê, que é um livro muito famoso, né? São ilustrações? São todas dele. Bacana isso. E aí foi até engraçado, porque a Fundação, né, Cassiano Ricardo, que fica em São José dos Campos, e a Associação Oswaldo Goeldi, em Taubaté. Cassiano Ricardo trabalhou num dos jornais, que era o Correio da Manhã. Correio da Manhã. Ele trabalhou como jornalista e Oswaldo Goeldi era ilustrador, né? Os dois trabalharam juntos, mas a gente nunca tinha feito nada junto. Então, a partir de que a gente conseguiu achar um exemplar da fundação, do Edesse Martim Sererê, a gente fez uma exposição. Que bacana. Foi bem legal. Na verdade, uma trajetória riquíssima. Sim, sim. Temos muitos livros, ele produziu mais de 2.000 obras. Como ilustrador. Entre desenho, gravura, né? Mais de 2.000 obras. E a nossa associação surgiu em função disso. A gente tinha um acervo familiar de objetos, inclusive, dele, pessoais. Meu avô, que era suíço, guardou muita coisa dele, porque meu avô era o mais novo, né? E não era para o lado artístico, ele era botânico, né? Formado na Suíça, mas o suíço tem isso, né? O europeu tem isso, de guardar a história, de preservar. Então, quando eu me deparei com isso, foi quando meu avô morreu. A gente tinha um verdadeiro baú de viagem desses de navio e tinha muita coisa. Então a gente começou a separar, mas em nenhum momento a gente pensou em transformar aquilo em acervo de uma instituição, sabe? A gente começou a separar até para o que nós vamos doar. Ele tinha um orquidário com mais de 1.500 espécies. Então não daria para a gente, né, ter tudo isso, administrar tudo isso, né? Então a gente foi ficando com as coisas importantes e aí foi quando a gente resolveu criar uma instituição para que amanhã isso ficasse para público, né? Não só para a família. Em que momento surgiu a instituição? Foi iniciativa tua? Sim, foi iniciativa minha, do meu pai, que já é falecido, e do meu tio, que também já é falecido, né? Nós nos unimos e resolvemos fazer. Foi isso há 19 anos atrás. Eu tinha outro emprego, eu trabalhava como professora da universidade, tinha um outro emprego paralelo, enfim, mas foi a princípio só para preservar o acervo. Em nenhum momento a gente achou que isso daí pudesse crescer como cresceu, né? Ter essa amplitude. Hoje
Nós temos aí 8 sites, nós somos ponto de cultura do governo do estado, nós somos decretados de utilidade pública municipal, estadual e federal. Tá aproveitando, né? A gente está falando sobre isso aqui no estúdio, mas o pessoal de casa está acompanhando algumas imagens aí do acervo da Associação Oswaldo Gueld. E iniciou também uma parte do trabalho de vocês envolvendo projetos, não é, Elani? Sim, sim. E aí, o que acontece? Como isso, a gente tinha esse acervo, a gente precisava, e eu acho que nós estávamos até comentando isso em off, né? Não basta você criar uma instituição, você tem a questão da manutenção, sim, sim. Né? Desse acervo, do próprio dia a dia, né? Não é porque a entidade é sem fins lucrativos que você não tem despesa. Então, a gente precisava fazer uma geração aí de renda para poder manter. Como a maioria dos trabalhos deles eram todos em papel, né? Então, a gente precisava restaurar algumas coisas. Como que nós vamos fazer isso? Vamos expor, mas a gente não tinha nem dinheiro para começar a fazer as molduras. Então, nós começamos a participar, a fazer uns projetos, a princípio convidando artistas para ficarem associados da entidade, né? E assim fazer projetos até para iniciar um processo de revitalização artística, vamos dizer assim, fora dos ateliês, fazer coisas coletivas, né? Então começamos, por exemplo, o Arte na Montanha, que foi um projeto que durou 8 anos, exatamente no período de Festival de Inverno de Campos do Jordão, né, com o apoio do Banco do Brasil. Então, a gente expunha lá no hotel do Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi um dos grandes, acho que até hoje é um dos principais apoiadores da associação. A gente fez um livro com a Fundação Banco do Brasil, em homenagem ao Oswaldo Gueld. Assim, foram coisas pontuais que começaram a dar sempre um gás para que a gente pudesse estar caminhando com o acervo, né? Deixa eu só aproveitar, Nani, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência, nós retornamos e vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho realizado pela associação. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Vale Soluções, hoje falando do importante trabalho realizado pela Associação Oswaldo Gueld. Ao meu lado, a Lani, que está contando um pouco mais sobre os trabalhos propostos, e você falava no bloco anterior sobre Campos do Jordão, foi um trabalho muito bem aceito, desenvolvido com uma fundação do Banco do Brasil, e se desenvolveram outros trabalhos também, né, Lani? Sim, aí a partir daí nós começamos a fazer projetos para outras instituições, então Caixa Cultural, a Fundação dos Correios, né? A Petrobras mesmo. Hoje esses espaços públicos eles estão ficando um pouco restritos, né? Porque muitos espaços expositivos, né, eles foram extintos. Então, como você propunha uma exposição, por exemplo, nos Correios, você poderia propor para 3, 4 cidades, né? Então você tinha aí, né, uma remontagem daquele trabalho para outros espaços. Né? Hoje, os Correios eles cedem o espaço, mas eles não fazem nenhum aporte de valor. É apenas o espaço físico? Espaço físico. Financeiramente não colaboram com nada? Então já os editais para essas instituições hoje, o que está ainda com essa questão do fomento é a Caixa Cultural. Mas assim mesmo a gente sabe que vai sofrer algumas modificações no futuro, né? Como toda a área cultural do país, né? Sim, na verdade a Lei Rouanet está parada, né? Exatamente, travada, então você não consegue aprovar nada nesse instante, né? Então, mudou de nome, né? Então, vamos esperar e aguardar, né? Enquanto isso, nós temos que fazer aqui também pela nossa cultura regional, né? Cultura local. O ano passado a gente conseguiu fazer a primeira Bienal de Taubaté, né? Uma proposta super inovadora, porque a gente fez dentro de um shopping. E nós tivemos 700 inscritos, né? Não só daqui da região, mas nacional, internacional.
E foi uma seleção dura para selecionar 80 obras, né? Foi bem difícil, mas conseguimos. Então, nós vamos galgando assim. Eu acho que a cidade de Taubaté, e assim, bem como toda a região, porque a gente sempre trabalha toda a região, né? Tem muito potencial. Mas riquíssimo, né, o potencial daqui. Muito, muito. Mal aproveitado, extremamente desvalorizado, mas o potencial é rico e infinito. Então a gente tem que buscar assim alguns nichos, né? Não dá para fazer tudo. Eu até penso que para o gestor público é difícil. Ele tem, só em Taubaté nós temos muitos museus. 11. Né? E aí para fazer a gestão de tudo isso, né? A verba da cultura sempre é muito pouco. Hoje o nosso secretário de cultura é assim extremamente competente. Ele é um artista, né? Que é o Márcio Carneiro, então ele tem essa visão macro da cultura da cidade, então ele faz muita coisa, ou em homenagem ao índio, em homenagem ao negro, então ele pega esses nichos, né, e a gente tem trabalhado todas essas questões culturais assim segmentadas, né. É importante porque você tem que também ter um trabalho de formação por trás. Eu não vejo nenhuma instituição que caminhe sem essa parte de formação, porque você tem que sempre estar visualizando novos talentos, né? As pessoas vão envelhecendo, então o que você está deixando? Né? Então, muito tempo a gente trabalha com oficina, desde o começo a gente começou a trabalhar oficina de xilogravura. Se é a arte do Oswaldo Guilde, vamos ensinar a arte dele. Né? Se a gente vai trabalhar com a arte das figureiras, então vamos ensinar. E aí a gente conseguiu esse balanço que nós fizemos agora. Eu até fiquei impressionada, porque com essa questão de a gente dar aulas em escola pública, escola particular, espaços alternativos, parque, shopping, não sei o quê, eu não tinha visão assim ampla, né, de tudo. E aí nós vamos fazer um balanço aí de 10 anos, até para publicar nessa revista que a gente lançou agora em abril, mais de 10 mil alunos. Eu falei, não, eu não ensinei tudo isso, né? Você não tinha noção? Que não, eu não tanto? eu não tinha noção. A gente contou 72 instituições parceiras. Quer dizer, é muito, sabe? E você fala assim, e um município que tem uma verba, mesmo que seja ínfima, não consegue atingir tudo isso, não consegue fazer, né? Então, precisa ter, como eu disse, pessoas certas nos cargos certos. Você consegue, por exemplo, o apoio hoje da iniciativa privada, das empresas de Taubaté, da região, ou não? Não, ainda não. Nesses 18 anos que nós estamos, na verdade, eu fiz mais coisas fora de Taubaté do que em Taubaté, né? Para mim, por exemplo, quando a gente começou o curso de museologia e curadoria, que foi um curso novo, até pela demanda que a gente trabalhava, para ter trabalhadores para nos ajudar nas exposições, então você precisava formar essas pessoas, nós começamos por São Luís do Maranhão. Maranhão? Então, fomos para São Luís do Maranhão, nós fomos para Uberaba, nós fomos para Belém do Pará, nós fizemos em Campinas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, agora nós vamos para Curitiba. Então, a gente rodou esse Brasil com realidades diferentes, mas todos eles com o mesmo propósito, né? Que eu preciso aprender isso, eu quero aprender isso, e isso não é pessoas ou leigos ou que trabalhavam em instituições, né? Não, eu quero aprender isso porque isso vai ser bom para mim. Então, foi assim, tem sido uma experiência muito grande mesmo. Pessoas, às vezes, que trabalham em museu há tantos anos e nunca tive formação de nada. Eu passei no concurso, estou ali, eu não sei o que fazer, né? Então, tem sido uma experiência muito interessante. Então, isso é riquíssimo, que você colabora também para, além da geração de empregos, mas também para você ter um profissional mais habilitado e dentro de uma consciência maior sobre o papel que ele está desenvolvendo ali e toda a amplitude que representa o museu. Sim, Melanie? Sim. 11 museus, por exemplo, na cidade de Taubaté, é uma riqueza. Quantas cidades tem algum museu? E 11, diversos, né? Desde a imigração italiana em Quiririm, da imagem do som, que é o Mistal, e outros, né? Então, e aí são acervos que a pessoa que está lá, né?
O Fernando, hoje, que é o diretor do museu, foi nosso aluno lá atrás. Ele falou, olha, eu passei no concurso, estou lá, mas não sabia o que fazer. Agora vocês me dando tudo isso. E ele chegou a diretor, quer dizer, quando que ele podia imaginar que ele ia ser o diretor? Houve essa evolução. Né? E ele começou a gostar daquilo que ele estava fazendo, sabe? É uma pessoa extremamente competente e a gente procura buscar parceria justamente para ser agora mesmo. Nós vamos, a partir do dia 1º, nós vamos formar a Associação Amigos de Museus. Então, vou deixar você falar sobre isso no nosso bloco final. Tá bom. A gente vai para o nosso último intervalo, voltamos na sequência com Vale Soluções. Até já. Voltamos para o nosso bloco final do programa de hoje, Vale Soluções, falando sobre a Associação Oswaldo Guild. A gente falava com a Lani sobre a formação de profissionais do museu, né, Lani? Você contava a história do Fernando, que se tornou diretor de um dos museus em Taubaté, através do curso que fez com vocês e esse norte que você deu à vida dele, né? Foi muito legal isso. E aí ele acaba sendo um multiplicador, né, disso, porque a pessoa acaba incentivando os outros colaboradores, né? Não aconteceu um novo em Taubaté, provavelmente no futuro, não sei, mas a gente percebe que ele ficou assim, né, extasiado com tudo aquilo. Nossa, olha, agora tem isso, o que eu posso fazer, o que eu posso mudar, enfim. Mas essa é a ideia da administração agora, né, se criar uma associação Amigos de Museus, que é realmente a tendência, né, nacional, porque a gente sabe que a administração pública não consegue fazer o gerenciamento de tudo, até por conta da burocracia. Você faz parte da comissão do município, não? Então, eu faço parte do Conselho de Cultura, né, e Conselho de Turismo do município. O Contura. Não tem como, eu não vejo as coisas serem desatreladas em Taubaté, né? A gente tem um turismo cultural, né, muito forte, até por conta dos patrimônios. Mas essa associação Amigos de Museu, ela vai ajudar com que você tenha pessoas que possam colaborar, né, se associar. E aí, se amanhã você precisar trocar uma lâmpada, você não precisa fazer uma licitação de uma lâmpada, né? Você usa o dinheiro da associação. É coisa muito mais prática e rápida. Mais rápido. E isso funciona tão bem. Eu estive lá no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, no Marx. Funciona tão bem que todas as exposições que acontecem dentro do Marx, elas são via associação de Amigos de Museus. Então, vários, eles fazem o projeto da lei de incentivo fiscal e aí eles trazem, eles gerenciam o dinheiro. Quer dizer, não entra na conta da prefeitura, enfim. Então, fica bem mais fácil, fica rápido, né? Fica uma forma, o dinheiro passa a ser um dinheiro desvinculado, a princípio, né, da administração pública, e você tem essa comissão, essa diretoria que decide qual vai ser mais ou menos o rumo que as coisas vão tomar. Sim, sim. Né? Eu acho extremamente importante. Autonomia, né, que muitas vezes falta, que geralmente fica muito engessado, né, Lani? E você pode, o museu passa a ser um museu vivo, né, não só contemplativo. Você vai no museu, você olha, pronto, já vi tudo, nunca mais eu vou voltar. Não, você tem que tornar o museu uma coisa agradável. Interativa. Né, interativa, né, que as pessoas possam ir. E eu vejo que isso já está começando a acontecer, né, esse negócio ópera no museu, que está acontecendo a questão da música erudita no museu, né, concertos. Nós temos alguns exemplos em São Paulo, a Casa das Rosas. Sim. Você tem um casarão ali, você tem um café do lado de fora, tem hoje um centro comercial, empresarial também. Mas você tem toda uma dinâmica de visitação. A própria Japan House, que é do outro lado da Paulista, em frente à Casa das Rosas, Isso. Tem 2 andares, mas você tem ali lojinhas, você tem uma série de atividades café também, que é muito bacana lá, para quem conhece. Então... Não precisa muito de investimento para isso. Não, mas você precisa de um gestor só para aquilo, né? Porque a gente sabe que o diretor do museu, ele passa a ter outra função, né?
está preocupado com acervo, enfim, coisas que... Falando em acervo, deixa eu aproveitar. Quero agradecer a Lani, que presenteou com esse livro, muito bacana. E que você tem uma série de fotos, é isso? Então, gravuras. São trabalhos, são gravuras, né, de vários artistas que mostram o Rio de Janeiro, e dentre elas tem uma gravura do Oswaldo Guild aí também. Bonito trabalho, né? Vou mostrar algumas imagens. Olha só. Um trabalho Rio de Imagens do Museu de Arte do Rio. Isso. Muito bonito. E aí eles contemplaram uma imagem do Oswaldo Guild, porque ele retratava muito a questão do subúrbio carioca. Que página tá? Ah, não sei. Você procurar aqui e te mostrar? Que nada, não vou conseguir saber. Tem da Tarsila do Amaral. Achei. Achou? Tá ó, 88, viu? Não esqueça. Tá bom. Ver se dá para o pessoal acompanhar. Garden Rio. Nós temos muitos livros, né, didáticos, paradidáticos, né, livros de arte que contêm a obra dele. A gente começou a difundir isso. Livros para crianças, às vezes, que falam, até de culinária, que falou uma receita de peixe lá, e como ele pintou muitas temáticas marítimas, então a gente acabava fazendo a sessão de uso de imagem. Isso é extremamente importante, porque ajuda a difundir a obra dele, né, fazer com que o nome dele seja cada vez mais conhecido, e não fique ali, passou, ele ganhou a Bienal de 51, pronto, foi uma pessoa a mais. Ele ganhou a Bienal? Foi, a primeira Bienal de gravura, né, a primeira Bienal de São Paulo, ele ganhou com uma gravura dele. E aí ele não foi, ele era avesso a essas questões... de premiações? De premiações e vernissagem, essas coisas eles não gostavam, e ele ficou sabendo através de uma amiga, e aí ele escreveu o seguinte bilhete, que eu tenho esse bilhete, né? Ele falou assim, que boa notícia, aos 65 anos, fora de moda, ganhar o prêmio da Bienal. Ainda bem que eu sempre acreditei em contos de fadas. Então, aí, a lição dele, a gente tem que sempre acreditar, né? Desistir jamais. Para a gente finalizar, a gente está chegando no final do programa. Sim. Uma última pergunta. Você sente falta? Você me falou que você realizou mais trabalhos fora do Taubaté do que aqui, na região. Sente falta de fazer mais coisas aqui? Sinto, porque a cidade, eu sou paulistana, né? Mas é a cidade que eu adotei, né, como minha. E eu acho que se a gente continuar nessa jornada, nesse caminho que agora esse gestor conseguiu, eu acho que conciliar diversas técnicas e artes, né, tudo colocar tudo dentro do mesmo contexto, acredito que a gente vai conseguir. A próxima agora, aproveitando, convidando todos os seus telespectadores, será o primeiro Salão de Belas Artes Clodomiro Amazonas, que vai acontecer no dia 18 de outubro, próximo. E as inscrições já estão abertas, com técnica livre para o Brasil todo e fora do Brasil também. Por onde as pessoas podem se inscrever? Tem um site que é o www.curadoria.org.br. Lá tem o regulamento, a premiação, eles vão escolher 3 trabalhos para serem premiados com R$2.000 cada um. Bacana. Dani, infelizmente nosso tempo está esgotado, eu quero muito agradecer a tua participação aqui. Obrigada, Rogério, obrigado pelo convite, pelo esse espaço da gente estar divulgando um pouquinho da arte, um pouquinho da cultura e um pouquinho do nosso trabalho. Eu que agradeço. Tá bom? Nós ficamos por aqui, nos vemos no nosso próximo encontro com Vale Soluções. Até lá.